A história de Lucas. Lucas foi um médico, historiador e autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos. Conhecido como o médico amado, desempenhou um papel fundamental no início da igreja cristã. Além de acompanhar o apóstolo Paulo em viagens missionárias, registrou com detalhes a vida de Jesus e os primeiros anos da igreja. Mesmo sem conhecer Jesus pessoalmente, Lucas ouviu sobre sua vida, milagres e ensinamentos através dos apóstolos e seguidores de Cristo. Como médico, dedicava-se ao cuidado das pessoas e percebeu que, além das doenças físicas, o maior problema delas era a falta de esperança e paz no coração. Curioso e estudioso, Lucas teve sua vida transformada ao encontrar a fé em Jesus. Motivado por esse encontro, dedicou-se a pesquisar e compartilhar a história de Cristo. Seus escritos, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, foram direcionados a Teófilo, nome que significa amigo de Deus, mas sua obra se estende como um convite a todos para conhecer melhor a Jesus e viver em sua companhia. Diferente de muitos escritores bíblicos, Lucas provavelmente era um gentio convertido ao cristianismo. Pouco se sabe sobre sua origem, mas alguns registros indicam que ele nasceu em Antioquia da Síria. Viveu na cidade grega de Tebas e se dedicou inteiramente à propagação do Evangelho. Lucas teve uma vida longa, sempre comprometido com sua missão. Faleceu na Grécia aos 84 anos, deixando um legado que continua a inspirar gerações. Sua história mostra como Deus usa os talentos e a disposição de seus filhos para revelar sua verdade e levar adiante a mensagem do Evangelho. Vida e história de Lucas. Nome Lucas, evangelista, historiador, o médico amado, profissão médico, possivelmente com formação grega, indicando conhecimento e cuidado. Características: era um homem de fé, corajoso, curioso, dedicado, investigativo, amigo, atencioso, companheiro. Como escritor, foi um grande comunicador, detalhado e ordenado, com foco na precisão histórica e na humanidade de Jesus. Contribuição ao cristianismo. Autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos, cooperador, testemunhou e registrou o impacto de Jesus e dos primeiros apóstolos. Principais áreas de atuação: investigador, historiador, escriba e cooperador do Evangelho nas missões e viagens de Paulo. Apoiava e registrava acontecimentos relacionados aos apóstolos e discípulos de Jesus. Como médico, terá certamente cuidado de muitas pessoas, auxiliando no cuidado físico. Propósito dos seus escritos: demonstrar a veracidade, historicidade e confiabilidade da fé cristã. Lucas 1:1 a 4. Destinatários de sua obra. Teófilo foi o destinatário imediato dos 2 livros de Lucas, mas, pela vontade e inspiração divina, o alcance de sua obra ultrapassou os limites do tempo e do espaço, sendo destinada a todas as nações e povos em todos os tempos. Mensagem central dos livros: Jesus oferece salvação a toda a humanidade. Enfatiza o amor de Deus, a compaixão de Jesus e o alcance do Evangelho a todos os povos. Morte: não há consenso sobre como Lucas morreu, se foi martirizado ou se teve uma morte natural, mas há registros que tenha morrido na Grécia, aos 84 anos. Legado: um dos maiores historiadores do cristianismo primitivo, fundamental para a compreensão da história de Jesus
e da igreja cristã no primeiro século. Lucas conheceu Jesus pessoalmente. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente. Ele não foi uma testemunha ocular dos eventos da vida de Jesus. Lucas se tornou um discípulo por meio do testemunho daqueles que presenciaram e viveram ao lado de Jesus. Se tivesse este conhecimento, ele próprio teria atestado isso em seus registros. Conforme ele descreve na introdução do Evangelho de Lucas, ele reuniu relatos detalhados de testemunhas oculares para escrever seus 2 livros, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Lucas 1:1-4. Lucas era médico. Lucas é mencionado como médico na Bíblia. Paulo refere-se a ele como o médico amado. Em Colossenses 4:14, esse detalhe importante sugere que Lucas tinha uma formação educacional sólida e possuía habilidades na área da saúde. Provavelmente, ele utilizou essa competência para servir tanto Paulo quanto outras pessoas durante suas viagens missionárias. Essa formação acadêmica também se reflete em sua escrita, que é detalhada e precisa características notáveis em seu Evangelho e no livro de Atos, como Lucas morreu. A Bíblia não registra como Lucas morreu. Também não há consenso sobre como ele terá morrido. Algumas tradições indicam que ele morreu como mártir na Grécia, enquanto outras sugerem que ele faleceu de causas naturais aos 84 anos. Um documento antigo, escrito para introduzir o livro de Lucas, conhecido como Prólogo Antimarcionita, registra que ele terá morrido aos 84 anos na cidade de Tebas, Grécia. Como Lucas se converteu, embora a Bíblia não registre como Lucas se converteu, acredita-se que ele tenha sido alcançado por meio da pregação dos apóstolos, possivelmente em Antioquia, onde a igreja começou a crescer entre os gentios não-judeus. Lucas terá ouvido falar da mensagem de Cristo e o recebeu com fé e amor. Desde que se converteu à fé, Lucas percebeu que somente Jesus poderia oferecer a verdadeira cura para a alma. Daí decidiu usar seus talentos para espalhar essa mensagem transformadora. Ele dedicou-se a investigar como tudo aconteceu na história de Jesus, para esclarecer a Teófilo, um nobre conhecido seu, que era o destinatário imediato dos seus livros. Teófilo já teria recebido algum ensino acerca de Jesus, mas Lucas queria ter certeza de ele e que outras pessoas entenderiam quem Jesus era. Por isso pesquisou tudo com muito cuidado, conversou com pessoas que conheceram Jesus de perto e escreveu o Evangelho de Lucas. Nesse livro, ele contou desde o nascimento de Jesus até sua ressurreição. Lucas mostrou como Jesus se preocupava com os pobres, os doentes, as mulheres, os estrangeiros e todos os pecadores. Ele queria que todos soubessem que o amor de Deus é para todos, sem exceção. Mais que um escritor, Lucas se tornou um grande evangelista. Ele também viveu como um seguidor de Jesus. Acompanhava o apóstolo Paulo em diversas viagens missionárias, inclusive em prisões. Com isso, ele teve a oportunidade de conhecer muitos dos personagens que aparecem em seus 2 livros. Nessas missões, Lucas viu milagres, enfrentou desafios, ajudou a pregar o Evangelho e aprendeu a confiar ainda mais em Deus. Além do Evangelho de Lucas, ele escreveu outro livro muito importante, Atos dos Apóstolos. Nesse livro ele conta o que aconteceu depois que Jesus voltou para o céu, mostrando como a igreja começou
e como o Espírito Santo sustentou os cristãos a espalharem o Evangelho pelo mundo. Nos seus registros, Lucas narrou eventos em que também participou, não como protagonista, mas como cooperador da obra que o Senhor operava no seu tempo. Graças ao trabalho cuidadoso de Lucas, hoje podemos conhecer a história da igreja primitiva e dar continuidade à obra do Espírito Santo no mundo. Lucas e Paulo, unidos pela fé e pela missão. Lucas foi um dos mais leais companheiros de Paulo. Ele viajou com o apóstolo em diversas jornadas missionárias e foi um apoio crucial, especialmente durante os momentos de dificuldade. Paulo menciona Lucas em suas cartas, chamando de o médico amado, Colossenses 4:14. Lucas também esteve presente durante o encarceramento de Paulo em Roma, mostrando grande fidelidade nos últimos dias do apóstolo. Somente Lucas está comigo, 2 Timóteo 4:11. A amizade entre os dois foi marcada pelo apoio mútuo e encorajamento, especialmente nos momentos mais difíceis. Lucas registrou com detalhes os desafios, milagres e o crescimento da igreja primitiva, do qual ele mesmo foi testemunha ocular e participante ativo, como diz Provérbios 18:24. Lucas foi um amigo mais chegado que um irmão para o apóstolo Paulo, unidos pela fé, amor e pelo chamado de levar a mensagem de Cristo ao mundo. Ambos deixaram um legado que continua a impactar gerações de crentes por todo o mundo ao longo da história cristã. Resumo explicado do livro de Lucas. O livro de Lucas é o terceiro evangelho da Bíblia e narra a vida, a morte e ressurreição de Jesus. Ele traz detalhes exclusivos, como a visita dos anjos aos pastores no nascimento de Jesus e sua ida ao templo aos 12 anos. Além disso, inclui parábolas famosas, como a do bom samaritano e a do filho pródigo, destacando o amor e a compaixão de Deus. O autor do livro foi um homem chamado Lucas. Ele era médico e acompanhou Paulo em suas viagens missionárias. Lucas não foi um apóstolo e nem era judeu, mas convertido pela pregação dos primeiros discípulos de Jesus. Lucas escreveu sobre a história de Jesus Cristo para um homem chamado Teófilo. Ele procurou testemunhas oculares e investigou cuidadosamente toda a informação sobre os acontecimentos para criar uma biografia organizada e fiel, que confirmasse o que Teófilo havia aprendido. Lucas também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, como uma continuação do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, autoria, o livro foi escrito por Lucas, médico e companheiro do apóstolo Paulo. Número de capítulos: 24 capítulos. Propósito: mostrar que Jesus é o Salvador de todos, destacando seu amor e compaixão, especialmente pelos pobres, doentes e marginalizados. Temas principais: o amor e a misericórdia de Deus, a salvação acessível a todos, a compaixão por pecadores e marginalizados, a ação do Espírito Santo e a oração. Histórias importantes: o nascimento de João Batista e Jesus, capítulos 1-2. A parábola do bom samaritano, capítulo 10. A parábola do filho pródigo, capítulo 15. A crucificação e ressurreição de Jesus, capítulos 23 e 24. Ensinamentos: Deus busca os perdidos e os recebe com amor. Lucas 15:11-32. A importância da humildade e do serviço ao próximo. Lucas 22 e 26 e 27.
A oração como um meio essencial de comunhão com Deus. Lucas 11, 1 a 13. Jesus veio para salvar todos, sem distinção. Lucas 19 e 10. Personagens principais: Jesus Cristo, Maria, João Batista, os 12 discípulos, os fariseus, Zaqueu, os líderes religiosos. Mensagem: Jesus é o Salvador, trazendo esperança e salvação para todos, independentemente de sua origem, condição ou passado. Quem foi Lucas, o autor do terceiro evangelho? Lucas foi um médico, historiador e servo dedicado, autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos. Chamado por Paulo de o médico amado, Colossenses 4:14. Ele acompanhou o apóstolo em diversas viagens missionárias e registrou com detalhes a vida de Jesus e o início da igreja cristã, embora não tenha conhecido Jesus pessoalmente. Lucas investigou com zelo os relatos das testemunhas oculares e organizou tudo com clareza e precisão. Lucas 1 a 4. Provavelmente era gentio e se converteu ao cristianismo, colocando seus dons a serviço de Deus com humildade e amor. Seus escritos mostram a compaixão de Jesus pelos pobres, doentes e excluídos, revelando que a salvação é para todos. Lucas viveu sua fé com fidelidade, foi um grande amigo e companheiro de Paulo e morreu na Grécia com cerca de 84 anos. Seu legado permanece até hoje como exemplo de dedicação, serviço e compromisso com a verdade do Evangelho. Propósito do livro de Lucas. O objetivo do livro de Lucas é mostrar que Jesus é o Salvador, vindo não somente para os judeus, mas para todas as nações. O Evangelho de Lucas foi escrito com o propósito de apresentar um relato detalhado sobre a vida de Jesus, garantindo uma compreensão clara dos acontecimentos. O próprio Lucas declara que pesquisou cuidadosamente os fatos para oferecer um relato confiável, direcionado especialmente a Teófilo, possivelmente um oficial romano ou novo convertido. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado. Ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Lucas 1, 3 e 4. Lucas enfatiza que Jesus veio buscar e salvar os perdidos, demonstrando seu amor por todos, independentemente de classe, social, gênero ou origem. Além disso, o livro reforça a importância do arrependimento, da fé e da compaixão, convidando os leitores a imitarem Cristo. Com esse propósito, Lucas fornece uma visão abrangente da missão de Jesus, destacando sua humanidade e divindade de forma acessível e inspiradora. O que ensina o livro de Lucas? O Evangelho de Lucas ensina que Jesus é o Salvador de toda a humanidade, mostrando a sua compaixão pelos marginalizados, como pobres, doentes e pecadores. Lucas destaca a misericórdia de Deus através de parábolas, como a do filho pródigo e a do bom samaritano, mostrando a importância do perdão e do amor ao próximo. O livro também ensina sobre a oração, apresentando Jesus sempre em comunhão com Deus e incentivando os seus discípulos a fazerem o mesmo. Outro ponto essencial é a ação do Espírito Santo, desde o nascimento de Jesus até seu ministério. Além disso, Lucas enfatiza que a salvação não é baseada em méritos, mas na fé em Cristo. O Evangelho de Lucas ensina que o reino de Deus está disponível a todos que buscam
a verdade e se arrependem, convidando cada pessoa a seguir Jesus com humildade e confiança. Quando foi escrito o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas foi provavelmente escrito antes da morte do apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos foi escrito depois do Evangelho de Lucas e segue de perto a vida de Paulo, mas não fala de sua morte. Isso indica que os dois livros foram provavelmente finalizados antes desse evento, como Paulo morreu por volta de 68 depois Cristo. O Evangelho de Lucas pode ter sido escrito por volta de 50 a 65 depois Cristo. Resumo do livro de Lucas, capítulo por capítulos. 1 e 2. O nascimento e infância de Jesus. Lucas começa seu evangelho narrando o nascimento de João Batista e Jesus, destacando o anúncio do anjo Gabriel a Maria e a visita dos pastores. Relata a apresentação de Jesus no templo e sua visita a Jerusalém aos 12 anos. Esses capítulos enfatizam o cumprimento das promessas de Deus e mostram que Jesus veio ao mundo como Salvador para todos, desde os humildes até os poderosos. Capítulos 3 e 4, o início do ministério de Jesus. Lucas descreve João Batista preparando o caminho, o batismo de Jesus e sua tentação no deserto. Jesus inicia sua missão anunciando boas novas aos pobres e oprimidos. Ele prega em Nazaré, onde enfrenta a rejeição e realiza seus primeiros milagres. Esses capítulos destacam Jesus como o Messias prometido e mostram sua autoridade sobre o mal e sua compaixão pelos necessitados. Capítulos 5 a 9. Ensinos e milagres de Jesus na Galileia. Jesus chama seus primeiros discípulos, cura enfermos, expulsa demônios e realiza milagres, como a multiplicação dos pães. Ele ensina sobre o reino de Deus através de parábolas e discursos, incluindo o Sermão da Planície. Neste trecho, Pedro reconhece Jesus como o Cristo e ocorre a transfiguração. Lucas destaca o poder e a autoridade de Jesus, além de sua preocupação com os excluídos da sociedade. Capítulos 10 a 19. O caminho para Jerusalém e parábolas do reino. Essa parte enfatiza o chamado ao arrependimento, o amor ao próximo e a chegada do reino de Deus. Jesus ensina sobre compaixão e fé com parábolas como as do bom samaritano e do filho pródigo. Ele instrui seus discípulos sobre humildade, perseverança na oração e o perigo das riquezas. Durante sua jornada para Jerusalém, realiza mais milagres e confronta líderes religiosos. Capítulos 20 a 24. A paixão, morte e ressurreição de Jesus. Em Jerusalém, Jesus ensina no templo, enfrenta a oposição dos fariseus e celebra a última ceia com seus discípulos. É traído, preso, condenado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscita. Ele aparece a seus seguidores, trazendo esperança e confirmando sua vitória sobre a morte. O Evangelho termina com a ascensão de Jesus, reforçando sua missão de salvar a humanidade e enviar seus discípulos ao mundo. Lições e ensinamentos do livro de Lucas. O Evangelho de Lucas nos ensina sobre o amor e a compaixão de Deus por toda a humanidade. Lucas enfatiza que Jesus veio salvar não apenas os judeus, mas também os não-judeus, os pobres, os doentes e os marginalizados. Ele mostra que Deus valoriza os humildes e pecadores arrependidos, como na parábola do filho pródigo, onde o pai recebe
o filho de braços abertos. 6 principais lições do livro de Lucas. 1. Deus ama e busca os perdidos. 2. A oração é essencial na vida cristã. 3. A fé e o arrependimento levam à salvação. 4. Devemos demonstrar amor, compaixão e perdão. 5. A humildade e a confiança em Deus são fundamentais. 6. Jesus veio para salvar todas as pessoas sem distinção. Também aprendemos sobre a importância da oração, pois Jesus frequentemente se retirava para orar e ensinou seus discípulos a fazerem o mesmo. Por meio de histórias e milagres, Lucas nos mostra que a fé verdadeira está na fé em Jesus, não apenas em rituais religiosos. O livro reforça a necessidade de amar ao próximo, demonstrando misericórdia, perdão e justiça, o cuidado com os necessitados e a confiança no plano de Deus. São lições fundamentais transmitidas ao longo do Evangelho.